Irmãos, hoje nós vamos trabalhar um texto do Antigo Testamento, um texto de Juízes, capítulo 4. O texto de Juízes, capítulo 4. Do versículo 1 em diante, tá bom? Nós vamos ler apenas até o versículo 24. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hassor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 2.000 homens, dos 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um.
Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós queremos suplicar a tua bênção sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que nós possamos entender a tua vontade, o caminho do Senhor para nós, e assim, Senhor, com gratidão, nos submetermos diante da tua vontade. Nós acreditamos, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor dirige os nossos passos, que as coisas acontecem na nossa vida pela tua permissão e são solucionadas pela tua boa mão, porque o Senhor é o dono da nossa história, o Senhor é o dono da nossa vida. E é por isso que nós pedimos que o Senhor faça arder o nosso coração diante da tua palavra, diante dos teus planos eternos, para que nós possamos depositar a nossa vida e a nossa mente e o nosso coração diante do teu altar, na certeza de que o Senhor governa, absoluto, soberano, sobre tudo e sobre todos. Faz isso em nós. Nos dá, Senhor, a lucidez. Abre os nossos olhos para enxergarmos a tua mão agindo. Nós suplicamos por tua graça, em nome de Jesus. Amém. O que a gente deveria esperar de uma pessoa? Se a gente fizesse essa pergunta, talvez a melhor resposta fosse: depende da ocasião. Dependendo da ocasião, você espera uma coisa, dependendo da ocasião, você espera outra coisa. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. O que uma namorada, uma noiva, ou uma esposa, deve esperar do seu marido? Bom, eu vou colocar aqui algumas respostas, tá? Que ele seja um homem trabalhador, carinhoso, honesto, ponderado, bom pai, bonito e inteligente. Só isso. O básico. O que o namorado, ou o noivo, ou então o esposo, deveria esperar da sua esposa? Que ela, vou pôr aqui, né? Que ela seja uma mulher honesta, trabalhadora ou boa dona de casa, boa cozinheira, carinhosa, bonita, boa mãe, inteligente, não ciumenta,
básico. A grande questão é que, entre a ideia e a realidade, tem distância. Quando a gente está pensando, sem ter ninguém em vista, né? Sem que você esteja mirando alguém, mas quando você pensa em alguém, talvez até por causa, fruto da mídia, a gente pensa em todas essas qualidades numa única pessoa, que é exatamente aquela pessoa que também vai gostar de você. Porque não adianta nada ela ser tudo isso e não gostar de você, né? Também não vai resolver o seu problema. Mas a gente imagina todas essas coisas numa só pessoa. E eu fico lembrando que eu fico pensando que muitas das vezes essa nossa ideia é fruto dos filmes da Disney, os desenhos da Disney. E os desenhos da Disney são interessantes porque eles nunca contam o que acontece depois do casamento do príncipe e da princesa. Não é? O que é que termina assim? Termina o casamento. E aí vem uma frase. E viveram felizes para sempre. Quem pagou a conta de luz? Não fala. Quando chegaram os filhos de príncipes e princesas, já nascem sorrindo, não tem nenhum tipo de problema, eles vão sempre bem na escola. E aí a gente fica com esse negócio na cabeça, e aí quando acontece com a gente fica meio que decepcionado, porque, irmãs, eu quero falar isso com todo respeito, mas no dia da noiva, que é o dia do casamento, né, o dia da noiva, as meninas vão para o spa, ficam ali curtindo o spa, e aí vem alguém, faz a maquiagem, faz o cabelo, faz as unhas. Eu estou imaginando que eu não fiz isso, né? Mas estou imaginando assim, faz as unhas, faz o cabelo, né? Põe aquele vestido maravilhoso, todo cheio de brilhos e esvoaçante, põe o véu e tudo mais. E o rapaz, 20 minutos antes, fala, é hoje? Então eu vou tomar um banho, vou lá para a igreja, e aí vai lá para a igreja, né? Chega lá, meio que apavorado, e vamos casar, e casam. Só que no dia seguinte, ela tem que lavar a louça. E aí já lascou a unha. Não, lascou não, como chama? Saiu o esmalte, né? Saiu o esmalte da unha porque estava lavando. Acho que todo mundo faz isso, né? Quando vem da festa, tem que tirar a maquiagem. E às vezes o rapaz vai ter que tirar o sapato. E ela vai descobrir pela primeira vez que tem chulé. E ninguém nunca pensa nisso, né? Tirou o sapato, sentiu um cheiro estranho. Pode acontecer. Porque entre a ideia e a prática há uma distância. E ninguém é perfeito. E mesmo que você procure, e não posso generalizar e dizer que todo mundo é assim, mas provavelmente a grande maioria de nós temos os nossos defeitos, que vão ser revelados no dia a dia, no convívio. E que quando nós fazemos isso e vivemos juntos, a gente começa a perceber que aquele homem com quem você se casou não é bom de conta. Ele não cuida bem das finanças. Aquela mulher que você casou, ela não sabe fazer lasanha. É difícil fazer lasanha? Não, acho que não, né? Não sei. Eu não sei fazer, mas como a Vilma sabe, então estou bem. Mas, né? Não sabe fazer. Então, e aí você vai desmanchar o seu casamento porque ela não sabe fazer lasanha? Não tem lógica. Todas as outras qualidades que ela tem. Todas as outras qualidades que ele tem. Então,
é necessário que a gente perceba que a nossa imaginação não pode nos vencer. Entre a expectativa e a realidade, há uma diferença. Mas expectativa só, ninguém vive. A realidade é a nossa história. E nós temos que aprender a viver assim. Por isso, o texto que nós lemos está no livro dos Juízes, que é um livro escrito para descrever um momento histórico entre a ocupação da terra prometida por Deus, a chegada do povo do Egito e a ocupação da terra, a distribuição das famílias, dos povos, das tribos de Israel naquela região. Então, o texto vai trabalhar essa questão. E o que estava acontecendo no desenvolvimento até a chegada do rei, até a instauração do reinado. Então, este período é um período de instabilidade, descrito aqui, mostrando quase que um círculo vicioso entre o povo pecar, Deus castigar o povo através de uma opressão, o povo clamar arrependido diante do Senhor e Deus providenciar um livramento através de um juiz. E aí passa aquele tempo em que o juiz reina ali, governa, melhor dizendo, ali, e quando esse juiz morre, o povo volta a pecar e assim continua este círculo vicioso. Deus levanta para governar o seu povo neste período juízes. E entre os 13 juízes apresentados aqui pelo livro dos Juízes, é descrito que um desses juízes era uma mulher chamada Débora. Ela era uma juíza. E coube a ela livrar Israel das mãos dos cananeus, que estavam sendo liderados aqui por Jabim, que oprimiu o povo de Israel por 20 anos, usando uma estratégia de marketing bem-sucedida, falando do seu poderio bélico. Ele tinha carros de guerra, que a gente poderia chamar hoje de tanques de guerra, muito bem construídos. Não é exatamente um tanque de guerra, mas para fazer uma alusão àquilo que serviria nesta época, esses carros de guerra feitos de ferro. Porque os cananeus dominavam essa arte do ferro, né, do bronze, e eles faziam muitas armas e no caso aqui apresentado a nós, os carros de guerra. E Deus então vai chamar um guerreiro, vai chamar um líder bélico do seu povo, chamado Baraque, para libertar o seu povo. Mas Baraque não acredita. Baraque tem um certo medo. Baraque acaba se acovardando, de certa maneira, porque Deus não fala diretamente com ele, mas usa a Débora para chamá-lo para fazer isto. Então, eu quero trabalhar exatamente nessa história aqui, você tem que prestar atenção, porque muitas das vezes a gente lê esse texto e passa despercebido aquilo que ele propõe para a gente. Eu quero propor que a gente veja esse texto pensando exatamente isso, a diferença entre a expectativa e a realidade, tá bom? Eu quero que você preste atenção e me ajude aí, talvez para depois a gente tirar uma lição para a nossa vida, para a nossa história, para os nossos dias. Essa diferença entre expectativa e realidade pode ser vista quando quem julga é uma mãe e não um guerreiro. É interessante que você observe que nesse período que está sendo proposto aqui, é dito que há uma juíza em Israel, que ela se chama Débora, e o escritório, o gabinete de consulta da Débora era debaixo de uma palmeira que ganhou seu nome, a palmeira de Débora.
porque todo mundo sabia onde era. Onde é? A palmeira de Débora. Ela está lá, está atendendo lá na palmeira de Débora. Ou seja, ela era alguém que estava em atividade. Todo mundo em Israel, de todas as tribos, sabiam que lá havia uma juíza e ela julgava o povo. Quando fala nessa palavra juíza aqui, provavelmente ela tomava decisões de questões familiares, talvez questões de terra, de sucessão, e iam lá e ela ouvia os dois lados e tomava uma posição e resolvia a questão. Ela era, portanto, e o texto nos informa aí, que ela era uma juíza, mas também era esposa, a esposa de Lapidote. Mas não nos dá muitas informações sobre Lapidote. Mas a informação que nós temos é que ela era casada. Então ela era esposa de Lapidote. Provavelmente com isso também ela era uma mãe, porque não há nenhuma informação que ela não era. E normalmente os textos bíblicos, quando alguém é casado e não tem filhos, é dito, ela não era estéril, ou ele era estéril, ou alguma coisa nesse sentido, para dizer que não tem filhos. E não é dito isso, portanto, nós podemos imaginar e concluir aqui que ela era uma mulher superativa. Ela era uma profetisa, ela era uma juíza, ela era esposa, ela era mãe. Então, eu estou imaginando aqui Débora com dupla carga de trabalho. Tá bom? Ela vai lá, julga, volta, faz o almoço, vai lá, julga mais um pouco, volta e estende a roupa, vai lá e levanta uma profecia, né? Não sei se era assim que funcionava, mas de qualquer forma, e ela volta e faz a janta. Porque ela era uma mulher superativa, mas ela não deixava de fazer o que tinha que ser feito. Mas entre o povo de Israel havia um homem conhecido também, famoso por talvez ser um guerreiro, por ser um líder de defesa do povo de Deus, chamado Baraque. E eu quero deixar claro que não é o mesmo que se tornou presidente dos Estados Unidos, tá bom? Esse é outro. Tá? Esse aqui é o Baraque, filho de Abinoão. Este foi chamado por Deus para libertar o povo. E todo mundo conhecia. Tanto é que não foi Débora que foi chamar o povo. Foi o Baraque. Débora foi que disse para o Baraque que Deus estava dizendo para ele fazer isso. Então vejam, era alguém que as pessoas paravam para ouvir. Era alguém que quando falava, as pessoas diziam, não, tá bom, pode contar comigo. Baraque, nós estamos aqui, o que você precisar, nós estamos juntos. Algo desse tipo. Era alguém que os homens das tribos confiavam, para poder segui-lo numa guerra. Então, Deus vai levantar Débora, e através de uma profecia, vai chamar o seu servo para libertar o seu povo. E aí temos um probleminha que o texto traz para a gente. É interessante, se você está lendo o texto de Juízes, que a Débora, se não me engano, é a terceira ou quarta juíza do povo, e você tem os juízes aqui, são homens destemidos, né? Eude vai lá e mata o rei. É um homem destemido. E aparece agora uma mulher, sentada debaixo de uma palmeira. Débora julgando o povo. Aí Deus levanta um homem destemido. E o homem diz, vou nada. Você está brincando, vou nada. É interessante você ver que entre o que a gente deveria esperar é que Baraque dissesse, deixa comigo. Ô Débora, senta lá debaixo da palmeira, fica tranquila lá. Deus falou? Estou indo. Não.
Percebe? Expectativa e realidade. O que Baraque disse? Deus falou isso? Eu só vou se você for. Você vai? A Débora estava sentada debaixo da sua palmeira. Disse, ela poderia dizer, né? Ela poderia dizer, eu sou mulher. Eu tenho criança, ou talvez não fosse mais criança, mas eu tenho família. Eu tenho que estender a roupa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que julgar o povo. Não, eu sou mulher. Vai você. Ela diz, eu vou então. Tá bom. Você só vai se eu for? Tá bom, então eu vou. Mas agora você perdeu a honra. Porque o Cícera não vai cair pelas tuas mãos. Vai ser pelas mãos de uma mulher. Quando eu li esse texto, pelas primeiras vezes que eu li esse texto, eu entendi que ela estava falando assim, né? Cícera, você não vai não. Vai cair nas mãos de uma mulher. Pensando nela, né? Eu imaginei logo na primeira. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Continuando o texto. Você vê que expectativa e realidade são diferentes. Quem está julgando agora é uma mulher e não um guerreiro. Como a gente esperaria que fosse o guerreiro e não uma mulher. Mas foi trocado. Segundo lugar, diferença entre expectativa e realidade, quando a grande ameaça se torna uma armadilha. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Jabim, através do Cícera, e a gente tem que entender aqui uma questão desse poderio militar dos cananitas, é que o Jabim, ele era rei, e naquela época não havia um império, tá bom? Havia o quê? Grandes cidades e grupos de cananeus. E provavelmente aqui, o Jabim, lá de Hassor, ele era o grande, o mais poderoso entre eles, então ele foi nomeado o nosso chefe, o nosso líder político aqui. Mas os outros reis, todos, tinham que fazer essa coalizão para atacar Israel. Eles tinham que se juntar para poder dominar Israel. Então, provavelmente é isso que está acontecendo. Por isso que diz que ele é o rei dos cananeus. E o Cícera, que era um outro rei, né? Lá de Haroset Halagoim, ele era um outro rei, mas que foi nomeado como um general. Então eu vou ficar aqui comandando as tropas, e você vai lá e vai destruir, e vai oprimir, e você vai ser o nosso braço forte lá. E o Cícera disse, deixa comigo. Eu sou bom nisso. Eu faço mesmo. Comigo não tem esse negócio de não. Aqui é Cícera que fala. E eles dominaram durante 20 anos. Por quê? Porque eles tinham 900 carros de guerra, feitos de ferro. Um poderio militar invejável. Domínio sobre todos os seus inimigos. Ninguém colocava a cara contra eles, porque era a morte certa. E é por isso que o povo não se rebelava. Você passar 20 anos sendo oprimido, tem que estar com medo. Uma geração. Criança nasceu, viveu, já está fazendo o Enem. Já está. Aí passou, né? 20 anos, já está quase entrando na faculdade lá, ou já entrou na faculdade, debaixo da opressão cananita. 20 anos assim. Porque eles eram os caras. E qual que era a tropa de Israel? 10 mil homens. A pé. No máximo um cavalinho lá, talvez. Mas que é isso contra carros de guerra? Percebe? E aí Deus
através do Baraque. O Baraque vai lá convocar. E é claro, é preciso lembrar, né, que nessa época aqui, não havia um rei dominando sobre todas as 12 tribos. Eram juízes espalhados sobre diferentes territórios. E no caso de Débora, e juntando aqui com Baraque, eles estão ali usando, dominando, né, governando a tribo de Zebulon e Naftali. E são eles que o Baraque vai convocar essas tribos para a peleja. Então ele vai lá e vai dar o brado: vamos lá, Deus nos deu a liberdade, preciso de vocês, homens, quem está comigo? Aí 10.000, eu estou. Baraque, conte comigo, eu estou. 10.000 homens. Mas todos eles sabiam do poderio militar que os cananeus tinham. Mas foram. Débora foi com eles. E o texto diz que eles ficaram no Monte Tabor, e Cícera e seu exército, com os carros e o seu exército todo, no vale de Quizon. Os especialistas dizem que houve um milagre. Deus, quando o texto diz que Deus foi à frente do exército, Deus foi batalhar na frente, eles entendem que isso significa que Deus, de alguma forma, ou a forma mais aceita, é que Deus fez chover. E as águas do monte desceram para o vale. E aí aqueles carros de guerra, que eram pesados porque eram de ferro, atolaram. Então, a grande vantagem que os cananeus tinham sobre o povo de Israel se tornou uma armadilha para eles. Porque agora aquele trambolho não saía do lugar. E vai, e não sai do lugar. E talvez o cavalo puxando, e não sai, e vai um pouquinho só, e um pouquinho só. E o povo a pé. A ponto de eles terem que fugir, os carros que estavam mais atrás voltaram para casa. O povo lá dos cananeus fugiram também. E o Cícera teve que descer do carro para fugir a pé. Por quê? Porque o carro estava atolado. Então, o texto não é muito claro com relação a isso, mas de alguma forma, esses carros emperraram. Se não foi a chuva, Deus fez com que a terra ficasse fofa, alguma coisa desse tipo, porque os carros atolaram, os carros não funcionaram do jeito que era para funcionar. E todo aquele aparato técnico, toda aquela sua estrutura militar, caiu por terra. No caso, literalmente, né? Atolou, não saiu do lugar, ou foi um fracasso total. E eles perderam a batalha. Então, quando os cananeus perceberam que essa superioridade bélica deles tinha se voltado contra eles, desanimaram da luta e fugiram, ou melhor, tentaram fugir, foram alcançados e foram dizimados. E, é claro, Cícera fugiu. Para onde ele foi? Voltou para casa, Haroset Hagoim. Então, as tropas de Baraque foram para lá, atrás dele. Mas ele não foi para lá. Ele ataiou. Ele fugiu para outro lugar. E foi parar lá na tenda dos queneus. Então vejam, é interessante porque a expectativa de um cananeu na sua batalha, depois de 20 anos de domínio,
esse Baraque não sabe com quem está mexendo. O Cícera provavelmente falou assim, ó, esposa, eu vou ali, vou matar e volto, tá? Põe água no feijão aí que eu vou lá, vou matar uns hebreus e volto rapidinho. Tá legal? Vou resolver a parada e volto. Porque a expectativa deles é, nós já ganhamos. Nós temos tudo para ganhar. Nós não podemos perder uma batalha dessa. 10 mil homens, que isso? Ah não, eu vou lá rapidão, ó. Tá? A realidade. As mulheres cananitas chorando, porque o seu povo perdeu a batalha. E diz o texto que, por causa disso, cada vez mais o povo de Israel ia se libertando de Jabim. Dos outros reis da coalizão que Jabim fez, eles foram se libertando, até que não restou mais ninguém. Eles ganharam dia a dia depois dessa vitória aqui. Expectativa, realidade. Terceiro lugar, que eu quero que você preste atenção aí, é quando a expectativa é diferente da realidade, quando a glória é da dona de casa ao invés do general. E nesse sentido, o texto nos diz que Cícera pagou mico. O grande general Cícera, líder da grande coalizão de reis cananitas, o homem da batalha, o comandante geral das forças bélicas de Canaã, fugiu a pé, amedrontado. Em vez de voltar para o seu reino, para sua casa, ele foge para longe. E quando vê uma tenda dos queneus, ele pede abrigo. Por favor, me esconda, por favor. Não diga para ninguém que eu estou aqui. Você tem uma coberta para ninguém me ver aqui dentro? Eu vou ficar aqui debaixo desta coberta. Já pensou isso no TikTok? Alguém filmou o Cícera correndo a pé e postou lá no TikTok. A TikTok chama? Qualquer uma dessas mídias, né? Vai lá. Cícera perdeu. Cícera corre que nem mulherzinha. O grande general, apavorado. O esconderijo que ele encontra é a tenda de uma mulher, da Jael, né? E ele está todo rasgado, está cansado, está com fome, está com sede. Ele quer se esconder debaixo de um cobertor. E ele clama desesperadamente que ela não dissesse para ninguém que ele estava lá. Esse é o grande esconderijo do grande general Cícera. Mas é interessante a gente pensar que essa vergonha alheia, esse momento vergonhoso que ele passa, leva ele para uma casa de uma mulher que não era uma florzinha. E isso é uma coisa interessante, porque a Jael é uma dona de casa que ela não é dondoca. Ela não é daquelas mulheres que falam, quebrei a unha, vou para o pronto-socorro. Não. Ela acolhe, ela chama, acolhe, manda ele deitar. Ele diz, me dá um pouco de água. Que isso? Toma leite.
Precisa recuperar as forças. O Cícero falou, tô em carro. Aí sim, agora achei o lugar certo. Tomou o leite, deitou debaixo do cobertor e dormiu. Estou seguro. Estou tranquilo. O que a Jael fez quando ele começou a roncar? Não estou dizendo que foi por causa do ronco, tá? Deixar isso claro para não dar ideias. Ela foi lá na tenda dela, pegou uma estaca e um martelo. Mulher delicada, fofa. Na cabeça do Cícera. E ele, foi o último som que ele ouviu, foi o som do martelo. É uma história meio sanguinolenta essa daqui, né? Não dá para contar para criança isso aqui tão facilmente, não. Mas ela, com um golpe, atravessou a cabeça do Cícera. A grande questão é por que ela faz uma coisa dessas, já que havia uma tolerância, havia uma certa amizade entre os queneus e os cananeus. Por que ela faz isso? Provavelmente, né, aí há uma discordância, mas provavelmente ela está entendendo que os cananeus perderam a batalha. Se ela briga quem perdeu a batalha, o exército que ganhou está vindo atrás. Porque ele está pedindo para esconder, né? Então está vindo atrás. Talvez, por ter abrigado, talvez ela pensando isso, né? Eu posso morrer, eu e a minha família. Então deixa eu resolver a parada. Foi lá, delicadamente, o martelo era rosa, tá bom? Com uma fitinha na ponta, fofa. E quando vem o Baraque procurando, né? Porque não estava lá em Haroset Hagoim, e onde que ele está? Vamos procurar. E sai daqui, vai para lá, e vai daqui, tal, e passa por ali. Ela disse, vocês estão procurando um homem? Vem ver se não é esse aqui. Esse aqui é o homem que vocês estão procurando, vem cá. E chega lá, eles encontram morto dentro da tenda dela. Teoricamente, né? Ponto para ela, junto a este exército, né, que estava procurando. Mas lembrem-se da profecia, que não seria Baraque que mataria o Cícera, e sim uma mulher. Portanto, não estava falando de Débora, estava falando de Jael. A Débora profetizou corretamente, como o Senhor havia dito, de que seria por uma mulher. Nós é que entendemos no começo da história que seria ela mesma, mas não era. Estava falando de Jael. E se cumpriu a profecia, como Deus havia dito. Porque, no versículo 9, né? Porque Baraque titubeou na hora que foi chamado para libertar o seu povo. Então, expectativa e realidade. Mas não sei se você percebeu que a expectativa que se criou era muito mais ilusória, muito mais trabalhada em vontades pessoais do que a própria realidade. E eu tenho para mim que a grande maioria das vezes, as nossas expectativas com relação às coisas e às pessoas com quem nós temos relacionamento, são muito mais fantasiosas do que deveriam ser diante das realidades que nós vivemos. Deixa eu explicar de outra forma. Não existe super-homem. Não existe um cara que sai voando de capa e cueca para fora da calça. Não existe.
Não existe um Capitão América que toma um soro de super soldado e se torna um homem mais forte, mais rápido, mais inteligente e mais tudo mais. Não existe. O que existe são pessoas que têm falhas, têm virtudes, têm princípios, mas também têm falhas. E mesmo sabendo que todas as pessoas que nos cercam têm falhas, nós idealizamos. E eu, como pastor, tenho que dizer que muitas das nossas irmãzinhas que começam o namoro e vêm falar comigo, né, quando estão namorando, é interessante porque elas não conseguem ver nenhum tipo de defeito ou de problema no seu namorado. É muito interessante, porque o cara é meio violento. E ela diz, não, pastor, é o jeito dele. Imagina, ele é um homem de decisão. Alguns irmãos, quando vêm falar comigo, eles não conseguem ver. Eles só falam assim, pastor, minha namorada é linda. Ela é linda, pastor. Não, olha, você viu como ela canta? Não, ela canta maravilhosamente bem. Outro dia ela estava lendo um texto bíblico. É como se Deus estivesse falando comigo. Ele não consegue ver que ela não quer trabalhar e não está afim de mais nada na vida. Não vê. Até casar. Porque no dia seguinte, pastor, eu não sei o que eu faço, mas ela não faz arroz. Mas ela já fazia arroz antes? Não, nunca fez. Ela não sabe cozinhar. Mas ela sabia cozinhar? Não. Mas então... Claro que não precisa nascer sabendo cozinhar, né, irmãos? Não é isso, não. E nas primeiras vezes que uma mulher que nunca cozinhou vai cozinhar, talvez, e aí eu vou colocar um provavelmente, vai salgar. E eu conheço alguns homens que foram trabalhar, voltaram, foram comer o arroz da esposa e estava salgada, e eles comeram. Meio que travando, mas comeram o arroz para incentivar a sua esposa. E ela, quando foi comer, está salgado. Ele falou, um pouquinho. E ela foi melhorando. E funcionou. E ela sabe fazer arroz maravilhosamente hoje. Mas no começo Porque é uma coisa é pegar lá no filme, assistir lá no desenho, viveram felizes para sempre, ponto, acabou, você não sabe mais o que acontece. E outra coisa é viver no seu dia a dia, com situações acontecendo ao mesmo tempo. Desemprego, enfermidade, problemas, a falta de conexão em algumas áreas. Acontece. Mas Deus dirige a história. Por isso, quando nós observamos e queremos viver a nossa vida na presença do Senhor, Deus ilumina, orienta e conduz a nossa história. Deus dirige a nossa história. E muitas das vezes nós acabamos trocando a proposta de Deus por uma ilusão. Quando, na verdade, a gente tem que trocar essa ilusão, soprá-la para longe e viver esta realidade baseado na confiança de que Deus está dirigindo a história. Quando precisar, quando nós não tivermos condições,
Deus fará até mesmo um milagre. Deus providenciará todas as coisas para o nosso bem. Por isso, podemos hoje, de antemão, agradecer. Porque olha só, quem imaginaria que as coisas aconteceriam como aconteceram nessa história aqui de Débora e Baraque? Quem imaginaria que um exército tão bem armado seria vencido por soldados a pé? Por outro lado, quem imaginaria que uma mulher fosse mais esperta do que um comandante de um exército? Quem pensaria que a profecia de Débora não se referia a ela mesma? Mas tudo isso é verdade. Aconteceu. É narrado aqui para a gente. E em todas estas coisas, Deus estava dirigindo, porque Ele tem um plano. Ele é o Senhor da história. E dirige cada uma das nossas histórias, organizando-as para que cumpram o seu propósito. A Bíblia nos ensina que quem deve dirigir a vida do cristão é Deus, e não o próprio cristão. É Deus. Os planos de Deus não são necessariamente os nossos planos, mas são muito melhores que os nossos. Os caminhos do Senhor podem não ser como nós imaginávamos que eles seriam, porém são sempre o que agrada ao Senhor e leva o seu povo para o centro da sua soberana vontade. Sendo assim, em todo tempo, devemos render graças a Deus por sua direção majestosa, e em toda e qualquer situação nós devemos louvar o seu glorioso nome, o seu santo nome, e fazer com que estas verdades sejam verdades na nossa história, aceitando a direção do Senhor, crendo que ela é o melhor para nós. Sejam quais forem as circunstâncias, esse é o desafio de hoje. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Vamos orar.